bem? Está no ar o Mundial Podcast, o podcast da Vibe Mundial. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou aqui super bem acompanhada hoje de Sônia Nóbrega. Tô aqui com a Sônia. A Sônia, gente, é terapeuta vibracional e vai contar um pouco do trabalho lindo que ela tem aí em relação à cura quântica e outros assuntos. Tudo bom, Sônia? Tudo ótimo. Hello, people! Namastê! Que legal, gostoso estar aqui com você, obrigada pela participação aqui no Mundial Podcast com a gente. E antes de mais nada, queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Sônia já começou com o Hello, porque ela está dando um spoiler para a gente, porque além de tudo ela é uma professora de inglês, né, Sônia? Exatamente, vou bater aqui o sininho para dar sorte para nós duas. Aê! Então, vamos lá, eu comecei, né, eu trabalho já há mais de 20 anos, né, como professora de inglês, trabalhando a conversação, o desbloqueio da fala e também o preparatório do TOEFL, né? Então, como tem esse trabalho muito assim com os médicos, né, esse tete a tete, essa conexão, né? Também eu tenho a sensibilidade energética desde criança, uma sensibilidade de sentir, né, presenças, energias. Então, quando eu fazia esse trabalho com os alunos de inglês, né, então trabalhando ali o desenvolvimento e a transformação do aluno, então, por exemplo, o médico que vai apresentar o banner, que vai apresentar um artigo científico. Então, fazer esse treinamento, né, eu trabalho, ainda dou aula, né, de TOEFL, né, também, e de conversação, até para viagem, né, quando a pessoa ia viajar. Então, eu trabalhava bastante com esse desenvolvimento da língua, em inglês específico, e com essa transformação. E até durante as aulas, né, para já mudar a frequência, eu já começava com uma aula com música, né, então vamos fazer aquele warm-up, né, que a gente chama. Então já trazia uma música, porque o médico ele está inserido num ambiente mais pesado, né, de doença, né. Então já trazia uma coisa mais leve também, né, para a pessoa se sentir mais confortável. Então já quando eu comecei a dar aula, eu já sentia as energias. Aí às vezes uma médica que vinha um pouco depressiva ou deprimida, vai triste, porque o paciente tinha falecido, né? Principalmente quando era criança, né? As pediatras, né? Alguma coisa assim. Então, e às vezes também, aí eu já sentia a energia, às vezes o médico, na parte espiritual, o médico vinha acompanhado com aquela alma que tinha falecido, e eu conseguia sentir essa presença. Então, as minhas aulas sempre foram muito bem sucedidas, mas na parte energética eu sentia muito ataque no astral, às vezes muito pesada, às vezes dava uma aula de manhã e ficava na cama, isso no começo, né? Então eu percebi que tinha uma necessidade de eu aprender a lidar com as energias nos locais, principalmente porque eu trabalhei durante 15 anos dentro de hospitais. Você dava aula de inglês dentro de hospitais? Para diretores, para médicos, neurocirurgião, né? Então eu trabalhei bastante tempo. Agora, com a facilidade da internet, então eu faço esse trabalho, né, online, né, que é mais esse trabalho do TOEFL, fica mais fácil. Mas na época, sim, né, há bastante tempo atrás eu fazia esse trabalho. Então, aí, vamos colocar aqui, por que eu me tornei uma terapeuta vibracional? Porque eu comecei a perceber essas energias, vamos dizer, ataque no astral, carro que quebrava, por exemplo, se meu carro chegou uma vez a quebrar, 3 vezes a mesma peça, uma barra lá de uma parte do carro, né? Então, eu falei, bom, tem alguma coisa errada. Sim, quebrar no mesmo lugar, né? Preciso aprender a lidar com essas energias para poder me defender também no astral e para continuar fazendo meu trabalho, que é muito legal. Meu trabalho, eu gosto muito de dar aula de inglês, gosto muito de acompanhar a transformação. Tenho alunos até hoje que falam, ai, teacher, eu viajei, lembrei de você. Então, é gostoso, é muito gratificante acompanhar né? Você também dá aula, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, a pessoa conseguir, né, se comunicar e até mesmo a pessoa conseguir ler os artigos, né? Então, isso é bem legal. E tinha sempre essa energia, né, que conspirava ali no astral, energia pesada, ou energia de inveja, ou energia, como todo mundo recebe, né? Só que eu vi que eu tinha uma necessidade maior, porque quando você trabalha dando aula de inglês, mesmo que seja assim, só aula de inglês, você está trabalhando com a expansão da consciência. Você está fazendo, a pessoa está se transformando.
E pode ser que talvez a pessoa queira ter aquela transformação, mas o que anda com ela não queira, às vezes, né? As subpersonalidades, ou ela ter muita dificuldade para falar, né? Para se expressar. Então, também o filtro, né? Vamos dizer assim, a pessoa muito medo de mostrar a fragilidade de uma palavra que ela não sabe. Então, por exemplo, eu sou médica, imagina, e aí eu não sei falar inglês. Então, isso fica muito, né? A pessoa se sente ali emocionalmente insegura, né? Então, eu trabalhava muito com né, curando ali a emoção da pessoa, trabalhando o emocional, sabendo que, por exemplo, eu posso falar uma frase errada em inglês, mas aí eu vou de novo até acertar, né? Então, eu trabalho muito com isso para a pessoa poder desbloquear a fala. Então, nessa necessidade de se transformar terapeuta, veio ali já desde o que eu sentia pessoalmente comigo, com as energias, né? E aí não foi uma vez só, carro quebrava direto, bateria que arreia, era assim, coisas que aconteciam, né, demais, assim, e mais o que eu posso falar? Mas, Sônia, você percebia que, por exemplo, essa questão do carro tá quebrando a todo momento, a mesma peça. Porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Sim. Então, por exemplo, assim, não deveria estar quebrando. Mas você momento. acredita que isso tinha a ver com você que não sabia lidar com essas energias, ou com essas energias Sim. um pouco mais pesadas de hospital, de não, morte? Não, era comigo. Acho era com você. Eu acho assim, que era comigo, sim. Eu tinha que aprender, era um movimento. Eu acredito que quando acontece uma coisa ruim com a gente, é um movimento para você ter uma mudança. Sim. Então, sim, eu tinha que me preparar melhor para poder também atender a demanda daquele público. Assim, o público que eu trabalhava era um público muito médicos seletivos, né? Porque neurocirurgião, médicos de ponta, né? Diretor de hospital. Então, eu tinha que me preparar assim para poder atender à altura, vamos dizer, espiritualmente, porque nós somos eu acredito que nós somos um espírito passando aqui na Terra, né? Como já tem essa frase famosa. E por acreditar nisso, eu via que tinha uma coisa a mais. Então, por exemplo, fazia até muita imersão com o inglês, até a preparação de alimentos na aula com os médicos, né? Então, era uma aula bem diferenciada, entendeu? Não era só uma aula, não era gramática só assim, né? E é lógico que tem ali o preparatório do TOEFL, que já é um pouco mais, né? Que é um exame de proficiência, exatamente, legal lembrar, né? Exatamente, é um exame de proficiência que exige mais do aluno, mas eu acredito que eu transformava isso numa leveza. Então, é isso que eu trazia para o aluno. E para fazer isso, eu também tinha que estar bem, tinha que estar vibrando bem, não podia estar insegura, né? Com um ataque no astral, né? Então, aprender a me proteger para poder entrar em qualquer lugar, né? E assim foi. Então, eu aprendi, fiquei 15 anos trabalhando, né? E foi muito bom. Conheci pessoas maravilhosas, né? Fiz amizades, né? Assim, para a vida. Então, a minha vida se transformou. Isso que eu tô achando bastante interessante na tua trajetória, né, Sônia? Que quem com certeza está nos assistindo, nos ouvindo, nesse momento está pensando. Quer dizer, antes de você curar pessoas, você também teve que aprender a se curar. Exatamente, exatamente. Sempre, né? Inclusive, quando a gente está, às vezes, atendendo uma pessoa, né, vamos colocar que eu estou dando aula de inglês com uma pessoa. Acontece muito, que eu dou muita aula particular, que médico gosta de fazer aula particular. Individual. Assim, individual. Tem grupos também, mas né, a maioria gosta de fazer individual. Então, bom, às vezes o que acontecia com a minha mediunidade é assim, faz de conta que você é minha aluna. Estou dando aula para você de inglês, a gente está fazendo a música, tá conversando, e aí eu começo a ver alguma coisa passando atrás. Ou então, as suas subpersonalidades de vidas passadas começam a me atacar. Então, aí eu falava, poxa vida, aí eu não conseguia às vezes falar, não conseguia dar aula direito. E aí eu falava, tá tendo alguma coisa no astral. Então, subpersonalidade de vidas passadas, que eu criei esse conceito, vou dar esse nome, são partes suas que a gente pode chamar de sombras, que todo mundo tem. Sombra, que todo mundo tem, porque a gente está trabalhando as nossas sombras, né? A gente veio aqui, como você tem as suas consciências iluminadas, que aí a gente vai falar assim, vamos equilibrar, né, as suas consciências iluminadas e as suas sombras. Então, né, aí eu vou aqui no Namastê Equilíbrio, que eu uso para equilibrar, e isso para a gente curar as nossas sombras. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, a gente veio aqui trabalhar coisas, não tem como fugir, a gente vai ter sempre a busca, né, por um prêmio, a busca, um desafio, né, por algo maior. Então, o que acontecia era isso. Então, aí eu, por exemplo, então não adiantava, no meu caso, da minha missão espiritual, não adiantava eu só dar aula de inglês.
Porque por mim, gente, eu vou falar para vocês, eu preferia só dar aula de inglês e viajar. Vou Com dar cartão minha black, aula. né? E com cartão black limitado, e só passear, Claro. né? E falar inglês, eu adoro falar outros idiomas também, viajar, já viajei bastante também. Então, Conhecer novas culturas e tá tudo certo, e tá né? tudo certo. Só que eu via que não fluía. E que então aí eu comecei nesse momento, eu falei, eu preciso de uma ferramenta que me ajude a entender como eu vou tratar esse cliente que vai vir, esse aluno, porque é o meu trabalho, né? Então, esse é um trabalho de desbloquear a fala. E às vezes a pessoa, aqui no agora, como você está aqui? Você está tranquila, mas é uma coisa que é da minha mediunidade que eu via. Então, que eu precisava aprender a lidar com aquela energia para poder seguir com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha evolução. E aí que entra, né? Aí acho que eu pedi tanto assim para o universo conspirar, para trazer uma ferramenta, que eu fiz muitos cursos, me tornei terapeuta vibracional, né? Estudei metafísica da saúde, o xamanismo, né? Assim, eu tenho muitos guias índios, né, que acompanham o meu trabalho, com várias linhas de trabalho na parte espiritual, mas eu falei, eu preciso de uma coisa que não fique preso a nenhuma religião. Entendeu? Que não tenha cunho religioso. E que são vibrações e sintonizações e egrégoras. E aí veio a mesa radiônica para mim. Eu sonhei com a mesa radiônica e tal. E aí eu fui atrás de estudar a mesa radiônica, que é que a mesa por si é a fusão de várias linhas de trabalho, né, para fazer o desbloqueio. E aí eu entender, olha, por que essa pessoa tem essa energia? Por que eu consigo ver? E por que ela está me atacando? Né? Então, porque, lógico, eu estou tirando a pessoa, a minha presença, não é que a minha presença ou as minhas egrégoras, aquilo que eu trabalho, está tirando a pessoa daquele conforto, ou daquela conveniência, ou do piloto automático. Então, eu querendo ou não, eu estou abrindo a consciência da pessoa, eu estou acordando ela para alguma coisa diferente. A partir do momento que eu bati o sininho, a pessoa está acordando, entendeu? A partir do momento que eu falo, hello people, né? Vamos fazer a música tal agora. Então, tem essa dinâmica. Então, eu precisava também lidar com o que vinha depois disso. Sônia, e assim, a gente está falando normalmente, né, de uma categoria de médicos, enfermeiros, enfim, que são normalmente mais racionais. Queria saber, como é que você conseguia aplicar esses tratamentos, podemos chamar assim, num primeiro momento, e fazer com que essas pessoas percebessem que, além das aulas de inglês, elas também poderiam trabalhar essa cura, essa transformação, porque nem todo mundo acredita, né? Sim. Então, eu tenho alunos que são, por exemplo, médicos que são umbandistas, médicos evangélicos, médicos ateus, né? Ou agnósticos também, ou médicos que não acreditam em nada e só fazem o bem, né? Então, na verdade, eu faço aquilo que eu sou contratada para fazer, primeiro, né? Respeitando a individualidade da pessoa. Né? Então, a pessoa me contratou para aula de inglês, então a gente vai fazer aula de inglês. Se, porventura, no meio daquilo, ela conhece o meu trabalho, que é, olha, teacher, eu estou precisando de uma meditação. Hoje a gente podia trocar aula de inglês e fazer uma meditação? Aí vai depender da permissão de cada um. Entendeu? Daquilo que a pessoa acredita. Você faz esse trabalho personalizado. Exatamente. Então, se a pessoa me contratou para fazer aula de inglês, é aula de inglês. Aí, agora, vamos colocar que a pessoa conhece, né? Eu tenho alunos que fazem aula de inglês e que, de vez em quando, vêm fazer o tratamento da mesa, porque me conhece, tem uma confiança no meu trabalho, e às vezes a pessoa fala, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando de uma orientação, né? Estou sentindo alguma coisa assim, eu acho que isso não é meu. E aí a pessoa vem para fazer uma consulta para ver como é que está a frequência, a energia, se tem algum ataque no astral, entendeu? Então isso eu sempre respeito muito a evolução de cada um e do que a pessoa acredita, entendeu? Porque afinal de contas, a gente tem que falar, energia boa não mente. Energia ruim também não. Se a pessoa chega com uma energia ruim, a gente sente, independente do que ela acredita. Então, aí eu acho que também eu uso essa ferramenta para que eu fique bem, para poder me defender. Como eu disse que dei uma aula uma vez para uma pessoa, né, naquela ocasião, e fiquei o dia inteiro de cama. Então, isso não era legal, porque eu tenho um dia para produzir, né, coisas para fazer. Então, na verdade, às vezes eu não preciso trabalhar com a pessoa, trabalhar comigo mesmo, né, a minha defesa pessoal, a minha proteção, o meu entendimento, até onde eu posso ir, entendeu? Então, eu não me intrometo naquilo que é da pessoa. Né? Agora, a partir do momento que a pessoa vai fazer aula de inglês
E aí, vamos colocar que tem médicos que são mais abertos à meditação, porque a meditação de empoderamento traz muitos benefícios, né? E aí a pessoa vai aprender ali a respirar, a sair da ansiedade. Então, aí são coisas que todo mundo busca, né? Uma coisa mais que não tem um cunho religioso, né? Nem espiritual. Mas é uma verdade que eu sempre trabalho muito bem sintonizada, muito bem conectada com as minhas egrégoras, porque é uma coisa que vem comigo, aí já é uma coisa pessoal, né? Entendeu? Claro. As sintonizações, né, também. Daqui a pouco a Sônia vai mostrar um pouco mais para a gente da mesa também, para a gente entender um pouco mais desse trabalho tão bonito que a Sônia realiza. Sônia, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da cura quântica, né? Você falou que quando você começou a perceber essa necessidade de você se curar e de que forma também você poderia ajudar outras pessoas, você começou a fazer vários cursos de formação profissional e Exatamente. tal. Como é que é essa questão da cura quântica no dia a dia das pessoas? Como é que a cura quântica pode nos auxiliar a estarmos melhores em todos os aspectos das nossas vidas? Muito bem. A mesa radiônica trabalha a cura quântica. Então, a cura quântica, vamos dizer assim, a pessoa está, sei lá, está com uma energia ruim. Aí ela vai fazer um banho energético, vai tomar um banho de mar, ela vai mudar o ambiente. Então, ela só trocou a energia. Vamos colocar aí que você fez uma limpeza energética. Às vezes tem pessoas que ligam incenso, tomam um chá, né? E aí vai. Faz um banho mais especial, faz uma oração. Então, você transformou a energia que estava no seu corpo naquele momento. Na cura quântica já é diferente, porque você vai reprogramar o seu subconsciente, você vai reprogramar suas células. Então, você vai na causa. Por que eu estou produzindo uma energia ruim? Por que eu estou produzindo uma energia contraída? Então, eu vou lá na causa, eu vou descobrir qual é o problema que a pessoa está tendo para poder ressignificar. Então, vamos colocar que a pessoa está produzindo uma energia ruim porque ela tem ali um comportamento que eu chamo de efeito matriosca. Então, o que é uma matriosca? É aquela bonequinha, né? Que é uma bonequinha russa, né? A bonequinha é linda. Mas aquele conceito, né? Assim, metaforicamente falando, uma boneca dentro da outra, é para explicar quando a pessoa troca almas. Né? Então, muitas pessoas que produzem energias ruins ou que estão contraídas é porque ela está carregando partes da alma de outras pessoas. E aí eu chamo de efeito matriosca, que a gente pode chamar entrelaçamento quântico negativo, que a gente pode chamar também de simbiose, apego, posse, obsessão, controle, manipulação, chantagem, vampirismo. Então, a pessoa tem um padrão no qual, quando ela se relaciona com alguém, emocionalmente, com a mãe, com o pai, com os companheiros, companheira, né, marido, com os filhos, né, ela tem essa coisa de ficar preso, entendeu? De ficar sempre conectado, tudo junto e misturado, que a gente vai chamar, em geral, aí de efeito matriosca, só para entender que é muito mais profundo do que isso. Aí ela começa a produzir uma energia que ela não sabe o que é dela e o que é do outro. Começa a misturar as energias. Então, isso é uma das coisas que tem, né? Que a pessoa precisa. E é lógico que vai depender do nível de cada pessoa, que a gente vai fazer a leitura para ver. Às vezes, a pessoa precisa só de uma reprogramação subconsciente, das 4 mentes, que eu vou chamar aqui, que seria assim, a mente consciente, a mente subconsciente e as memórias vamos colocar, ultrauterina e pós-uterina, que é quando a pessoa está sendo gestada e depois de 0 a 7 anos, que são memórias. Então, às vezes, ela precisa só modificar essa mensagem que está gravada no subconsciente para que ela melhore o padrão da vibração, da frequência dela e, por consequência, ela vai mudar a realidade dela também, entendeu? Então, é lógico que tudo isso precisa de entender por que a pessoa ficou produzindo essa energia ruim. Tem uma causa, porque você não nasce assim, né? Normalmente a gente nasce com uma energia boa, um bebê tranquilo, né? Claro. Pode ser também que existem coisas que existem bebê que nasce ruim, mas a maioria a gente nasce bem, né? Nasce saudáveis, né? Tal, tranquilo. Com a vibração ok. Com a vibração ok, vamos dizer assim, a maioria. Então, por que se tornou isso? Por que veio a isso? Então, tem uma causa. Então, a cura quântica, ela vai atuar para reprogramar isso. A epigenética, que é uma ciência, ela também mostra que quando a gente muda o ambiente, então que o ambiente, vamos colocar, se eu vivo num ambiente com pessoas que são muito medrosas, eu vou sentir muito medo. Se eu vibro num ambiente que a pessoa vibra muita miséria, muita escassez, eu automaticamente vou me contaminar com isso. Se eu estou muito próxima, principalmente no efeito matriosca.
Às vezes eu não quero vibrar aquela energia de pobreza, mas se eu estou segurando uma pessoa que é assim, eu vou produzir. Então, a cura quântica ela vai atuar exatamente você modificando esse padrão. E a epigenética mostra que quando você muda o ambiente, você consegue mudar a vibração das suas células. Que, afinal, temos 55 trilhões de células que precisam ser trabalhadas também. Então, eu acredito que a cura quântica, ela vem ali modificando através da física quântica também, né? Que você vai colocar a intenção, a modificação ali, a reconfiguração dos padrões, como eu estou falando. E aí, com essa intenção, aí a gente chama de colapsar a onda, que é você modificar a sua frequência e produzir, então, energia de saúde, de prosperidade, né? Então, Então, a cura quântica, ela é... Se eu fosse dividir cura energética e cura quântica, lógico que está ligada as duas coisas, né? Mas se eu vou só para uma cura energética, às vezes eu não consigo alcançar a minha cura, vamos dizer, a minha libertação de um processo, porque eu estou praticando mais do mesmo. Entendeu? Aí a pessoa que vai na missa ou que vai tomar um passe, aí ela vai uma vez por semana, mas ela continua com a mesma postura. Aí ela carrega de novo e vai de novo. Então você tem que mudar o padrão para poder promover mesmo a cura quântica, entendeu? Ficou bem didático? Sim, não, ficou bastante claro, né? E eu acho que é importante, porque eu acredito que todo mundo que está nos acompanhando está pensando sobre isso. Então, quer dizer, se eu não estou bem, não adianta muitas vezes só tomar um passe, fazer uma oração, Exatamente. ir à missa, fazer um passeio para espairecer. Quer dizer, você tem que também pensar de que forma que você pode se curar interiormente, né? Exatamente, de onde vem a causa. Porque se eu estou com uma energia ruim, né? Vou falar com a pessoa, se você está com uma energia ruim, uma vibração, se você tem muito medo, tem que procurar. Esse medo não é normal, medo não é nosso, né? Então, eu tenho que ver a causa, eu posso ressignificar, né, o padrão energético de onde vem esse medo, essa insegurança, essa energia de pobreza. Mesmo que às vezes a pessoa fala, mas é que meu pai ou minha mãe falava assim, né, colocando culpa na mãe do pai. Mas eu falo assim, ele só era um mensageiro. Você tem que mudar a mensagem, né, para poder ressignificar. Então, essa reprogramação do subconsciente, né, isso é super importante. E principalmente escolher os genes saudáveis também, né, impressionar o seu DNA com novas energias. Por isso que tem que ter um ambiente propício também, né? Um ambiente no qual eu tenho ali mais carinho por mim, pelas minhas partes, né? Entender, falar coisas, ouvir coisas que são boas, né? Vamos dizer, tudo muda, né? Desde do programa que você assiste, daquilo que você assiste na internet. Se você fica preso, né, em coisas negativas, você vai replicar, porque ser humano é assim. Se a gente andar num ambiente, né? Te diga, não tem aquela frase? Me diga com quem tu andas, que eu te direi a sua frequência vibracional. Adorei. Então é isso, né? Sobre isso. Então, isso tem que ter uma... a cura quântica é maravilhosa, né? Eu vejo muita gente modificar o padrão energético da causa, entender, né, através dos tratamentos, né? A mesa radiônica, e tem outros tratamentos que eu faço também, da reprogramação, né, do efeito matriosca. Então, tudo isso, né, ajuda a pessoa a ressignificar as células e ter uma modificação. Agora, Sônia, é muito difícil, eu imagino, a gente, por si só, observar como é que a gente está. Então, às vezes, o ambiente da nossa casa está pesado, do nosso trabalho, às vezes até em família, né? Alguém está um pouco desestabilizado por um motivo ou por outro, e a gente não consegue entender de que forma que essas energias atuam nas nossas vidas. Um tratamento como o da mesa e os demais que você trabalha nos ajudam a fazer essa identificação? Sim. Posso até fazer agora, então, aquele... Claro. Vou pegar aqui uma escala de frequência, né, aqui. Então, a escala de frequência, ela tem aqui, está em hertz, né, vamos dizer assim, e tem ali as emoções. Então, quando está contraído, a gente fica... A vibração contraída está abaixo de 500, vamos colocar assim, né? E a partir de 500 você está vibrando legal. Uhum. Aí o que eu percebi? Durante o tratamento com as pessoas, eu vejo que a pessoa está vibrando legal, né, no coração, né? Às vezes a criança interior está bem, às vezes o mental tá contraído. Isso que eu ia te perguntar, que fatores que você analisa em especial quando você vai verificar a frequência vibracional de alguém? Isso.
Quando eu vou trabalhar com a mesa radiônica, eu faço mais de 46 itens de leitura geral. São muitos itens, São muitos né? itens. Aqui agora eu só vou falar nesse momento, porque como é muito abrangente, a gente vai falar só da frequência vibracional. Então vamos colocar que eu vejo a frequência da pessoa antes e depois. Uma outra coisa que é importante é a questão da alma. Se a pessoa se sente alma, porque tem muita gente que sabe que é luz, mas não se sente alma. Não está com a criança interior. Então, aí a pessoa, vamos colocar assim, que eu vou ler de forma separada, porque às vezes a pessoa está desconectada. Uma parte está conectada e outra parte, por algum motivo, não está. E qual que é a diferença entre saber ser luz e ser alma ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Posso ler você, né? Então, ó, vamos lá, assim, ó, vamos ler Vamos acompanhar a minha frequência ó, vibracional. Espero que esteja então, boa, o seu viu, coração, gente? vamos lá, o seu coração vibra ali 500 Hz. Então, você tem muito ternura, uma pessoa carinhosa com as palavras, uma coisa muito gostosa. Aí a sua criança interior também está na mesma vibração. Então, a sua criança interior está vibrando legal junto com o seu coração. Por meio do pêndulo, você observa na escala. Radiestesia, isso. Aí, agora, se eu perguntar do mental, ó, tá vendo? Deixando a mão livre, ó, você vê o mental, ele foi para cá. Então, vibra ali, o seu mental está um pouco contraído, está vibrando só 100 Hz aqui. Tem uma variação. E deveria estar acima de 500 para estar o ideal. E também deve estar, todas essas partes, elas têm que estar vibrando junto, não é mesmo? Quando você vibra tudo assim, 500, acima de 500 Hz, é lógico que com essa vida doida, gente, o pessoal fala, vai é fogo, né? Todo mundo corre né? muito, né? A gente corre muito, tem muitas preocupações, eu entendo, não é nenhum julgamento. A vibração, o que ela é? A junção do que eu penso, do que eu falo, né, do que eu sinto, do ambiente que eu estou. Então, elas são várias coisas, elas são vários, né, não é uma coisa só. As minhas emoções, né, aquilo que eu entendo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Então, ela é influenciada, querendo ou não, pelo nosso dia a dia, Sim. Normal, né? Só que vamos colocar, quando uma pessoa tem uma demanda de magia de sombra, às vezes ela está vibrando toda no terror. Pego muita gente que está vibrando 0 Hz. Toda no terror, que ela não consegue ter uma paz, a energia está ruim, coração ruim, criança interior desconectada, entendeu? Então, isso. Quando você está aqui, por exemplo, você está vibrando aqui, o seu mental acostumou, vamos colocar assim, que eu estou lendo você só essa parte, com todo respeito, a sua pessoa, né? Não, isso não define, dúvida. né? Você é uma pessoa maravilhosa, só para entender. Claro. Quando está baixo, o que acontece? Eu posso ver duas coisas. A primeira coisa, eu vou ver se você está vibrando nas ilusões do ego. Se tem alguma coisa do ego, vamos colocar ilusões do ego. Medo, comparação, julgamento, uma autocobrança, às vezes muito grande, que a gente tem com a gente quer fazer melhor do que a gente faz. E aí isso já vai, às vezes, para um medo, né? Para uma vibração de tristeza, porque a alma ela vai ficando triste, né? Porque você está se cobrando demais. Aí baixa um pouquinho a escala. Aí baixa aqui. Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Isso quer dizer que você está... vamos colocar assim, não respeitando uma parte sua, o seu limite, né, das coisas, né, que a gente precisa sentir. Eu uso muito, por exemplo, eu trabalho bastante também, né, tenho muitos alunos, eu faço meditação, faço live, então é uma vida corrida. Sim. Só que tem hora que eu falo, não, eu não estou aguentando essa semana aqui, eu vou ter que parar. Então eu paro, eu sigo muito a minha intuição. Porque eu falei, isso aqui não está sendo bom para mim. Então, eu vou lá, ó, né, dou uma sossegada e vou... Acalma o coração, vamos dizer assim, e reorganiza a vida. E fazer uma outra coisa. Então, vamos colocar aqui que como que a gente vai trabalhar, a lógica a gente vai trabalhar na mesa radiônica. Na hora que eu trabalho ali com a mesa radiônica, eu estou bem sintonizada, eu vou ativar a geometria sagrada. Isso é só um pequeno exemplo, né, a Sônia? Só para a gente ter uma noção. A geometria sagrada, ela vai dar uma nova forma. Vamos colocar que quando eu te trato na mesa radiônica, eu vou pegar uma energia e vou colocar no formato da geometria sagrada e vou colocar em você. Vamos colocar assim, um jeito mais simples de falar. E aí eu vou fazer essa vibração, então eu vou pegar o seu mental e vou passar o pêndulo, eu vou acelerar a sua frequência no seu mental para que o seu mental saia daquele aprisionamento. E aí, depois, é lógico que quando eu vou fazer a leitura, eu falo, olha, tá assim por causa disso, por causa daquilo. Eu leio tudo, entendeu? Tá. Ó, tá assim, você tá assim, tal. Você explica Eu detalhadamente. explico. Aí a pessoa vai elevar a frequência do mental e vai ficar tudo... Aí, normalmente, quando a pessoa brilha, né? Uma semente, vamos colocar assim, você tem brilho de estrela, né? Que a gente fala que é semente estelar. Quando a pessoa tem isso, normalmente, quando faz a mesa, ela começa a vibrar 1000 Hz já. Ela pula, é um salto quântico.
entendeu? E aí você precisa aprender a manter, porque você vai de novo para a vida. Como é que você vai manter? Você vai de novo para a labuta, né? A gente fala todo dia ali, trabalhar, vai lidar com aluno, que é difícil também, lidar né? com o público, a gente na comunicação trabalha com muitas pessoas e cada um tem uma energia, né? Cada um tem uma energia. Então, o mental, ele tem que ser trabalhado de forma constante, né? Então, a primeira coisa que eu falo, eu uso muito mudras de poder. Não sei se você já ouviu falar, mudras de poder. Não. Então, por exemplo, Namastê, ele é um mudra de poder. Ah. Então, ele vai, eu tenho ali, vamos colocar que nós temos as nossas energias, a energia, os elementais, está no nosso corpo, a água, a ar, a terra, o fogo, né? E a produção do éter, que seria ali também o ectoplasma e tal. Então, quando eu faço Namastê, eu posso usar ele para te cumprimentar, né? O Deus que está em mim, sauda o Deus que está em você. Mas eu posso usar isso aqui também para equilibrar a luz e a sombra. Para falar assim, ó, estou equilibrando. Vamos colocar que aqui está a sombra e aqui está a luz, que todo mundo tem. Então, eu vou equilibrar. Na hora que eu equilibro, que eu junto essas duas energias, vai sair uma terceira energia. Entendeu? Não vai sair mais só a sombra ou só a luz. Eu tô consciente de que, como ser humano, eu produzo energia eletromagnética, energia masculina e feminina, né? Eletromagnética, que é a eletricidade e magnetismo da Terra, e que eu vou colocar isso aqui, né? Vou colocar isso em equilíbrio. Ou seja, vamos ensinar esse exercício para o nosso público? Isso. Aí vou me ensinar um outro, que o Namastê é mais comum, mais né? comum, tá. Então, vou me ensinar um outro que eu uso bastante, que é um que você encosta as pontinhas dos dedos, que a gente chama de Hakni Mudra, né? E esse é muito usado, né? Esse aqui. Então, existem vários mudras, né? Eu sei alguns, né? Sempre pratico na meditação. Então, quando eu faço isso, tá passando uma corrente elétrica aqui na minha mão, né? Só de juntar os dedos, assim, a gente aí, já quando consegue. a gente vai fazer a meditação, que a pessoa respirou, diminuiu as ondas cerebrais, aí eu falo, coloca um pouquinho a ponta da língua no céu da boca com pressão. Aí a pessoa coloca ali, e aí a gente vai falar também alguns nomes sagrados, né, que eu uso, que eu não vou fazer tudo aqui, só que só estou demonstrando. Claro, só para ter uma ideia. E aí eu ideia. falo assim, então, normalmente eu posso usar isso aqui para fazer uma limpeza energética, na hora que eu faço uma limpeza energética. Eu, como já pratico, na hora que eu já faço, eu já crio um campo energético. Eu já crio o que a gente pode chamar, alguns chamam de corpo crístico, tem algumas pessoas que usam corpo búdico, que é a luz crística, né? Que vem ali conectado com a consciência crística, né? Então, eu já faço essa proteção, magnetismo, né? Porque é eletromagnética. Posso usar também isso aqui como se fosse uma coroa que vai em cima da cabeça, é que agora o bracinho não dá. Ó, aí tem essa coroa, então eu posso usar isso para me reconectar com o Altíssimo. Entendeu? Então, eu posso falar, uso, né, esse mudra, peço para falar assim, isto é, para sintonizar, despertar, reativar e reconectar o meu sistema nervoso ao Altíssimo Deus do Universo. Né? Então, eu posso usar isso para fazer essa reconexão. E aí, a gente já vai, né, a pessoa já vai, quando a pessoa já faz isso, ela está como? Ela já respirou antes, né? Começou a fazer a meditação, respirou, que a gente começa respirando, diminuiu as ondas cerebrais, né? Porque tem que fazer. Vou falar um pouquinho das ondas cerebrais. Diminuiu, aí fez o Hakni Mudra, aí você já tá mais integrado, a sua energia já está, né? E você vai com isso, quando você faz os movimentos, o seu corpo, ele já. Quando eu bato o sininho, por exemplo, ó, bati o sininho. Eu, Sônia, treinei para já, quando eu bater o sininho, eu já estou em nível alfa, entendeu? Se reconectando. O nível alfa, vamos dizer assim, quando a gente está em atenção, você está dirigindo o carro, está em atenção, né? Você está em beta. Quando você vai fazer uma meditação, que você vai entrar no momento zen, aí a gente respira. E tem alguns métodos, tem aquele, por exemplo, tem um método com sininho, tem você fazer uma contagem regressiva, tem também, eu gosto muito daquele movimento que a gente fecha os olhos, né? E aí a gente olha para cima e continua com o olho fechado, aquele movimento de dormir. Eu vou dormir, mas não durmo, né? Sim. E aí eu faço assim, eu vou colocando fecho aqui a pálpebra, o globo ocular para cima. Então, esse movimento, ele vai fazer com que meu cérebro entenda, ela vai desligar um pouquinho agora. Relaxar um pouquinho. Isso, então aí respirou, né? Então, tem todo um procedimento. Respirou, diminuiu, né? E aí fez ali o mudra. Aí, o que acontece? Quando eu faço mudras, tem vários mudras, eu tenho que prestar atenção no meu corpo, porque é um movimento com uma intenção.
Então, normalmente, se a mente está muito doida, vários pensamentos, aquele pensamento repetitivo, é aquela música que não sai daquele chicletinho, né? Às vezes vem aquela música chicletinho. Os problemas também que ficam reverberando, o boleto, né? A Nossa Senhora do Boleto que vem todo mês. Sim, né? adorei. Aí vai, tá. Então, quando você vai se colocando nessa postura e vai treinando, que aí depois que a pessoa faz a meditação de empoderamento, ela pode usar todo dia, né? Ela vai aprendendo os mudras e ela vai se concentrando. Isso vai trazendo o quê? Foco, concentração. E o seu mental, ele vai entendendo que não adianta ficar no medo. Que medo, para que eu estou vibrando? Meu mental está vibrando no medo. Vai ajudar em quê? Nada. Né? Você está vibrando no medo, não vai ajudar você a resolver seu desafio? Não vai. É uma vibração contraída e que vai te trazer pessoas que também estão com medo. Você acaba atraindo energeticamente essas pessoas também para você. Então, e na hora que você vai... Então, é um padrão que precisa ser mudado. Quer ver uma outra coisa? Até fiz ontem isso com o pessoal da jornada. É a gente provocar o riso, por exemplo. Uma coisa fácil, até vou fazer aqui, um exercício legal. Tá. Que é quando você pega, vamos colocar assim, que você tem que trabalhar... Eu gosto de trabalhar bastante as mãos, né? Porque a gente normalmente está aqui sentado e tal, né? Mas é legal fazer o corpo todo também. Mas aqui a gente vai fazer só com as mãos. Então, quando você... por exemplo, às vezes a pessoa está deprimida, está carrancuda, entrou no medo, entrou na vibração. Aquelas pessoas que tudo lá falam assim, quando eu for para Paris, que eu serei feliz. Quando eu estiver namorando, que eu serei feliz. Não tem isso? Sim. Então, ela está vivendo sempre numa coisa. E aí eu falo, não, você tem que estar no aqui e no agora. Então, eu estou aqui agora, minha força está aqui. Então, vamos fazer... Aí eu falo, vamos fazer o ha-ha-ha, né? Que eu falo assim. Então, e só que você tem que ir junto com a mão. Por quê? Vou tentar fazer com você. Isso, porque quando você faz com a mão... Você tem que prestar atenção, e no momento que você presta atenção, você para de pensar no medo, na ansiedade, na hora... Porque você pensa nesse movimento de estar fechando a mão, por Exatamente. exemplo. Alguns mudras, por exemplo, quando você junta os 3 dedinhos, abre aqui a respiração. Quando já junta assim, ó, você respira melhor. Ó. Entendeu? Mas vamos fazer o ha-ha-ha. Então, por exemplo, assim, aí parece meio bobo, mas depois vai esquentando, né, o ha-ha. Então, faz assim, ó, ha, aí fechei. Ha-ha, fechei. Ha-ha-ha. Fechei, ha, 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 fechei, ha, 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 aí, ha, 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 entendeu? Então, eu tenho que parar para pensar. Aí, vou pro lado esquerdo, fazer com as duas mãos. Isso é treino, né? Porque Sim. Na hora que eu tô fazendo isso, né, as pessoas vão pensar, é doida, né? Mas não é isso, é uma maneira Tem uma lógica. Tem uma lógica. Você vai abrindo aqui o diafragma, você vai fazendo ha, 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 você vai soltando já aquilo que não é seu, sem falar que quando você vê, já tá rindo, né? Sim. Porque o riso, ele pode ser provocado. Assim, e esse movimento com a mão também é difícil, trabalhar os dedos exatamente, e tal, assim, né? ó, ha, aí você fechou. Ha, ha, fechou. Ha, 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 fechou. Ha, 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 fechou. Ha, 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 fechou. Entendeu? Sim. Então, aí você prestou atenção, porque para fazer isso você tem que prestar atenção. Sim, precisa de coordenação motora, exatamente, inclusive, né? Você não pode estar pensando na próxima pergunta. Sim, exatamente. Não dá, viu, pessoal? Entendeu? Ou eu concentro aqui ou eu penso no aí que a gente preparou. Aí o seu mental, você vai praticar, você está mudando o seu ambiente, isso é cura quântica. Sim. É meditação de empoderamento. Você está mudando o seu ambiente para que você possa vibrar, né? O seu mental vibrar de forma diferente. Por algum motivo, o seu mental hoje está vibrando no medo. Mas ele está vibrando no medo porque tem alguma coisa que está te incomodando e você ficou lá. E aí, ou você achou que o medo era uma segurança. Porque às vezes a gente fala, não tem que ter medo. Aí eu falo, tem que ter atenção, né? Precaução. Medo não é uma energia boa, não é um sentimento legal. Sim. Então, tudo isso faz essa mudança, entendeu? Esses exercícios, então, voltando à mesa, Sônia, por exemplo, no meu caso, né? Só para quem está nos acompanhando a partir de agora. Então, a Sônia verificou aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia de como é o trabalho dela, a minha frequência vibracional do ponto de vista mental, do meu coração e da minha criança interior. Isso. O meu mental, ele ficou abaixo dos 500 hertz na escala, né? A gente chama contraído, mas é nesse momento. É uma coisa que você pode mudar. É uma intenção. Pontual. É uma coisa pontual. De repente, alguma coisa que está te incomodando, não é uma coisa que você pode melhorar, como eu falei. Esses exercícios, por exemplo, como que a gente fez agora, que parecem uma brincadeira mesmo de criança, mas eles nos ajudam. Nos ajudam, porque aí você já vai para a sua criança interior. E a criança interior, ela tem muita força, né? Então, e aí eu vou falar um pouquinho também que já entra no empoderamento. Que é quando eu trabalho muito o empoderamento espiritual e energético. Então, o empoderamento começa ali com a conexão com a alma, a conexão com a sua criança interior. A risada é uma ferramenta muito boa de empoderamento, entendeu?
Aquela coisa que a gente fala assim, às vezes você tem ali uma pessoa difícil, você tem que falar, você tem razão, né, para a pessoa que é difícil, não é isso? Sim. Mas a gente não tem aquela pessoa que para lidar no dia a dia, você fala, você tem razão. Você não concorda, mas tem que acabar concordando e aí para evitar conflitos. Eu prefiro ser feliz comigo do que ficar colocando uma verdade única, né, vamos dizer assim. Então, o empoderamento espiritual energético, ele vai entrar alma, principalmente as suas consciências iluminadas também. Todo mundo tem. A gente tem partes que a gente está trabalhando aqui na Terra, que a gente vai chamar de sombras, né, ou subpersonalidade de vidas passadas, e nós temos as consciências iluminadas, que são partes nossas que estão mais evoluídas. E aí eu poderia... Todos nós temos isso? Todos nós. Vou provar que nós somos seres multidimensional. Pode ser? Aí claro. Fica mais didático. Então, só para fechar o empoderamento. Empoderamento, conexão com a alma, conexão com a criança interior, uma mente, né, mais brincalhona, uma mente mais que leva as coisas mais leve, né? Aí, para isso, quando eu estou conectado com a minha luz, eu vou transcender as ilusões do ego, né? Então, eu transcendo. Quando eu estou conectado, quando eu sou alma, porque você é uma alma, eu sou uma alma, né? E quando eu me identifico, quando eu tenho essa consciência, eu transcendo toda a ilusão do ego, o ego negativo, que é o que nos prende. O ego, ele machuca, porque ele prende a gente de forma contraída. Então, isso tudo é um trabalho que você vai fazendo, que é, por exemplo, a pessoa fez a mesa, e depois ela vai ganhar o bônus, né, que a gente dá 3 meses da assinatura de meditação de empoderamento, para a pessoa manter a frequência vibracional, fazer o ha-ha, o ro-ro do Papai Noel, né, e fazer as conexões espirituais, energéticas e tal. E aí a pessoa tem realmente um resultado excelente de entendimento, de clareza, porque ela vai tendo respostas, entendeu? Do seu empoderamento, que é dentro, não é fora. Agora, como que a gente pode falar de ser um ser multidimensional? Então, vamos lá. Então, estamos aqui, Cristiane, certo? A Cristiane Alcalá, não é isso? Sim, Cristiane Alcalá. Então, quando a Cristiane tinha 20 anos, você estava numa vibração. Uhum. Quando você fez 21, já é outra. Então, já são 2 dimensões. Quando você é só filha, você está numa dimensão. Quando você se torna mãe, você já é outra, você tem outra dimensão da vida, você vai ver de outra forma. Não vai ver de maior? Sim. Quando você é traído, é uma dimensão. Quando você é amado, é outra dimensão. Então, a gente é multidimensional, porque a gente vai ter várias partes. E isso vai acontecendo ao longo da vida com todo mundo, nessas transformações. Só que tem gente que tem isso preso nessa vida, e quando você vai ver, tem cargas energéticas também em outras vidas, né? Com coisas densas, né? Então, a mesa radiônica, ela mostra o que está preso, onde a pessoa ficou presa, né? Por que a alma dela está presa em uma situação? Ela não está vibrando a luz que ela é, vamos dizer assim. Uhum. Então, por isso que nós somos seres multidimensionais. Então, não é algo fora. Porque quando a gente fala de multidimensional, a pessoa lembra do espaço, né? Da Via Láctea, sei lá. Parece algo meio fora da realidade, mas não é, né? Dentro, né? É como a gente vê. De repente, por exemplo, a minha criança, ela ficou chateada com uma coisa do passado. É uma dimensão minha que precisa ser tratada. Tem pessoas que têm muitos problemas também, né, Sônia? Com os pais, problemas familiares na infância, e acabam tendo uma vida até triste, vamos dizer assim, porque não conseguiram resolver essas questões, né? Então, aí a pessoa fica... Então, é uma dimensão dela que não está bem trabalhada. Sim. Por isso, somos seres multidimensionais. E a mesa vai ajudar em tudo isso. Em tudo isso. Quando a gente trabalha na mesa radiônica, aí eu costumo falar nessa vida, vidas passadas, nessa dimensão, outras dimensões, nesse universos paralelos, para que a pessoa possa ali, de uma forma acreditando em reencarnação ou não, ela vai ter, ela sente a melhora, né? Porque tem isso também, né? E tem também o respeito, eu sempre coloco assim, muito que a pessoa tem que ter o respeito com o que ela entende. O seu ponto. Eu tenho um entendimento, você tem outro entendimento. O passo a passo do nosso entendimento espiritual, energético, ele tem que ser muito bem respeitado. Né? Você respeitar aquilo que você sabe hoje. Porque senão você se perde. Né? A gente vai para os podcasts, programas de rádio, a gente vai ouvir várias pessoas e acaba se perdendo também de si. Então, quando eu falo de empoderamento, você vai se reconhecer. Falar, para você, voltar para si mesmo. Fala, eu me sinto alma.
certo? Tô com a mente cuca legal, né? Vamos colocar assim, uma cuca fresca, que é bom isso também, né? E vou fazer as minhas coisas com uma cuca mais legalzinha, um mental mais gostoso, entendeu? Mais leve comigo, sem tanta exigência, sem tanta cobrança, isso é para você. Sem tanta cobrança, que você já é maravilhosa, né? Maravigold, que eu gosto de falar, uma mulher linda, maravilhosa. Então eu posso levar isso com mais, né? Vamos colocar mais easygoing, que a gente fala em inglês, né? Então, às vezes, o peso da preocupação, ele vai fazer com que a gente fique contraído. Ou e seja, é um no movimento. meu caso, que o mental apareceu um pouquinho baixo e para quem, de repente, também pode ter um diagnóstico, vamos dizer assim, É um semelhante. diagnóstico energético, né? Sim, que a gente se faz fala isso. diagnóstico energético. Isso. Ou seja, aí teria. Aí pode ter o espiritual, emocional, vibracional. Sim. A gente pode ver todas essas áreas. Aí a gente teria algumas indicações, vamos dizer assim, para estar melhorando essa frequência vibracional. Sônia, queria saber na mesa, né? Então, a gente, por exemplo, você fez aqui uma demonstração. Uma demonstração sobre o né? meu caso mental, coração, criança interior. Mas que dúvidas normalmente aparecem das pessoas? Assim, tem algum caso que você pode compartilhar com a gente de uma dúvida que a pessoa tinha, de coisas que de repente ela nem imaginava e a mesa conseguiu transformar? Sim, tem uma paciente muito querida que ela faz mesa já comigo há alguns anos, já que ela trabalha comigo, né? Muito legal. E aí, quando ela veio fazer, o que acontece? Eu acho assim, que a ilusão do ego, o que mais aparece é quando eu falo assim, eu vou ler, por exemplo, vou ler você. Se eu vou te ler, eu vou ver coisas que você talvez não está pronta para ver, né? Então tem que ter um respeito. Aceitar, mas né? Quando a pessoa já fez de tudo, e aí ela precisa da mudança, ela vem fazer a mesa, e aí eu vou ler, eu faço sempre uma leitura detalhada, vou ler direitinho, faz um relatório, né? Coloco lá os pontos do que tá. E essa pessoa em específico, essa cliente, ela era muito egóica. Uma pessoa muito boa, mas uma pessoa muito assim, com ilusões do ego, muita vaidade, muita arrogância, muita prepotência. Focada nela mesmo, individualista. Não é que é focada nela, ela tinha conceitos assim, colocar o dinheiro maior que ela, por exemplo, assim, se perdia no que era espiritual e energético. Então, o dinheiro vem em primeiro lugar. O dinheiro não deve vir. A minha alma vem em primeiro lugar, a minha luz, né? O dinheiro é uma ferramenta, né? Eu vou usar uma energia boa e lógico. A matéria viria em segundo lugar. Então, né? aí, com o tratamento, né? Vamos dizer assim, é porque tem muitas pessoas que não são assim, né? É que a pessoa sabe que tem o ego, mas ela sabe controlar melhor, falar isso aqui, isso é identificar. Então, isso é ego, isso não é da minha alma. Então, esse ponto, eu acho que é ali quando a pessoa começa a entender. Então, essa cliente, ela começou a entender o que vem da minha alma e o que vem do meu ego. E tanto é que, quando ela está ruim, ela fala assim, me dá um ultimato, porque eu tô no meu ego hoje. Ela já sabe, entendeu? Ela já sabe que ela tá. E ela aceitou também, ela aceitou, né? E ela quis a mudança. E aí ela melhorou muito a saúde. Ela tomava antidepressivos, né? Então ela não toma mais hoje. Então ela foi desmamando, vamos dizer assim, remédios assim, tarja preta, tal, essas coisas. Muito assim, modo mais geral, né? Que eu tô falando. Teve muitas coisas durante todos os tratamentos. Tinha muitas questões espirituais, muitos ataques no astral, muito efeito matriosca também, que a pessoa não entendia, carregava todo mundo, toda a família no corpo, né? O que acontece, que muita gente vem fazer a mesa, a pessoa quer trabalhar, passar a família toda, mas não quer se tratar. Isso acontece também. Então, as danadinhas, né? Principalmente as mamães, né? As donas de casa, elas vêm, né? Com aquela coisa que ela quer tratar todo mundo. E, no caso, ela tem que se tratar primeiro, né? E aí, quando você se cura quanticamente, energeticamente, você vai produzir uma energia melhor na família. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Então, nesse sentido, eu já vi muitas mudanças, assim. E tem pessoas que precisam fazer mesa de forma constante. E tem clientes que me acompanham, vamos colocar no meu canal do YouTube, nas minhas lives, né? E aí, quando a pessoa vem fazer uma mesa, ela tem uma melhora excelente, ela faz uma mesa, ou até 2 ou 3 no máximo, e ela fica super bem. Depois faz só meditação e faz uma coisa mais pontual. Um acompanhamento. Um acompanhamento, assim, diferente. Então, tem de tudo. Então, tem essa pessoa que tinha até mandou mensagem agradecendo como mudou o relacionamento dela com o esposo, que tinha demandas, tal, então ela fez o tratamento, e como mudou o trato dele com ela, então que ela veio falar, né, que estava feliz com tudo isso. Então, tem desde da pessoa que tem problema de saúde, até a pessoa que tem muito ego, né, muita ilusão do ego, a pessoa que troca o dinheiro pela alma, né, sei lá. E pessoas que confundem, vamos colocar assim, aquela frase que a gente fala, Deus me livre
da maldade de gente boa. Não tem essa frase? Sim. Então, tem muita gente que, às vezes, ela se acha, né, uma pessoa boa, mas, no fundo, às vezes, ela está lá segurando a vida do outro, ela está esperando a outra pessoa, ela foi humilhada, e aí ela fala, estou esperando, vai ver, ela vai ver. Gostaria de uma vingança, Isso, uma exatamente. revanche? Então, e aí a pessoa guarda aquela energia. E quando a pessoa vem fazer a mesa, eu sinto todas as energias. Eu tenho uma facilidade, né, com a mesa ou sem a mesa, de sentir quando a pessoa já fala comigo pela voz, né, eu tenho essa percepção aguçada devido ao trabalho, né, de lidar muito com pessoas também e com esse trabalho com a mesa. Então, assim, tem de tudo, assim, tem desde pessoas que estavam muito doentes, que ficaram muito bem, de relacionamentos afetivos que melhoraram, da pessoa que entendeu que era ego, que era alma e que ela precisa trabalhar essa parte. Então, vai depender do trabalho de cada pessoa ali, né? Então, é um trabalho bem assim, que a gente vê o desenvolvimento e acompanha a transformação da pessoa. Então, que é muito legal. Tem também um outro trabalho lindo que a Sônia desenvolve, que ela estava me contando aqui nos bastidores antes do nosso podcast, que é o tarô dos anjos, que inclusive, gente, ele é muito bonito. Vou pedir para a Sônia mostrar as cartas. Vou mostrar. Opa, aqui está só a caixinha, mas são aqui lindas mesmo. As são cartas muito bonitas. São muito bonitas, elas são muito coloridas. Parecem né? figuras de arte mesmo, né? Figuras de arte, é linda mesmo. E tem até em inglês, porque afinal de contas temos uma teacher aqui, né? Esse daí já é o Archangel Power, né? Que seria o poder dos arcanjos, que eu trabalho também sempre muito sintonizada com os arcanjos, e ali o tarô dos anjos, né? E aí vai arcanjos, Elohims, né? Então tem toda uma ligação. E como funciona o tarô dos anjos? Isso. Ele é um outro trabalho, né? Além da mesa. Na verdade, eu associo muito ele ao trabalho da mesa. Tá. Eu vejo a mesa radiônica como uma associação, né? Vamos colocar assim. A mesa radiônica, você tem radiestesia, radiônica, e todas essas coisas coloridas aqui, né? Vamos até mostrar, então. Essa mesa é a mesa radiônica quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel. E aqui, vamos colocar aqui essas representações são as representações dos mestres ascensionados. Então, vamos colocar assim, para resumir, para você entender que ela está assim. Estou tentando entender, assim como o pessoal que está nos acompanhando. Isso. Então, vamos colocar assim, cada cor, o azul, né, representa, o azul tem uma representação, o amarelo, o rosa, cada um representa um aspecto qualitativo do Cristo. E esse aspecto qualitativo do Cristo, nós também temos, nós produzimos essa energia. Então, quando a gente vai trabalhar com a mesa radiônica, eu faço uma leitura para ver as suas potencialidades. Qual é os aspectos? Normalmente a pessoa tem 2 aspectos mais fortes, mas eu posso usar todos, né? Os 7, que são ali as 7 cores primárias, as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, que é o número iniciático também, né? E tem as suas representações, né? Que se torna 12, né? Mas assim, você já viu na internet ou em vídeos que quando a gente tem uma pirâmide e uma pirâmide de cristal, e que você coloca ali uma luz que você projeta o prisma. Sim. Né? São 7 cores. Ou até o arco-íris, que fica mais fácil. Sim. Né? Fica mais fácil. Então, vamos colocar aqui o que os mestres ascensionados falam, que essa energia está aqui na Terra. E por isso elas se chamam chamas sagradas. E quando eu me conecto com a mesa, com a geometria sagrada, com os mestres ascensionados, eu então vou fazer sintonizações, aberturas de portais, né, fraternidade branca, e aí é uma infinidade de egrégoras que trabalham sempre conectadas com a consciência crística, vamos dizer assim, num geral, né, que são muitas coisas. E aí várias linhas de trabalho também, né? Então a gente vai falar linhas de trabalho, a linha africana, as linhas orientais, né? E aí vai aparecer várias linhas. Por quê que a mesa é tão eclética? Porque posso tratar qualquer pessoa de qualquer religião. Então, por exemplo, se você é budista e você vem acompanhada de um mentor budista, você vai ter uma linguagem, é diferente, né? Normalmente, uma pessoa que vem acompanhada do preto velho, que é uma delícia de trabalhar com os pretos velhos, né? As anciãs, as índias, os pajés. Então, vem toda essa energia, os espíritos da natureza. Então, tem toda uma conexão. Além do, né, isso aqui. Aí você fala assim, aí ela tá me olhando assim. Ai, meu Deus, que complicado. Tá parecendo a minha sobrinha, que complicado. Entender, né, pessoal? Porque é algo novo e que acho que é tão bonito e tão interessante que todo mundo fica curioso para entender. Mas, assim, no geral, eu quero dizer assim, que as energias boas, elas já estão aqui.
e que a gente precisa se conectar. Já estão conosco, basta nos conectarmos. E nós somos produtores de energia crística, né? Então, quando a gente fala eu sou a expressão de Deus através da minha palavra, através de quando você dá uma aula. Nós somos expressão, abertura de consciência, um professor, né? Nós temos. Provavelmente você tem conexão com a chama sagrada dourada, que é a chama da sabedoria divina, que é a pessoa que transmite conhecimento, que é um dos meus aspectos qualitativos do Cristo, né, que a gente fala. Então, essa identificação também, da pessoa se identificar, ajuda a fortalecer espiritualmente. Mas agora me perdi da pergunta. Eu tinha perguntado sobre o tarô dos anjos, que é maravilhoso. Aí eu estava querendo dizer assim... Eles atuam juntos, né? Isso, que são muitas linhas de conhecimento, né? A mesa radiônica, isso aqui é um plástico, vamos dizer assim, né? Mas quando são as representações da força. Então, aqui tem a espada de Arcanjo Miguel, o cetro do Mago Merlin, para trabalhar também com os magos universais. Então, vai ter várias forças. E essa mesa ela tem uma ordem. Essa ordem ela tem uma vibração muito elevada. Então, aí ajuda a ver as coisas de uma outra maneira, traz orientações. E aí, vamos colocar que na hora que eu vou fazer a live, eu trabalho com o tarô e a pessoa fez uma pergunta e a pessoa não quer perguntar agora na mesa. Ela quer teacher, o pessoal fala para mim, teacher, tira uma cartinha, né? O pessoal adora essa coisa de tarô, né? E aí eu vou lá, puxo uma cartinha, vou puxar uma cartinha qualquer aqui só para, né? Vou colocar uma cartinha e aí saiu até uma carta aqui, 7 de terra, né? Que trabalha o número 7 que a gente acabou de falar e terra, a prosperidade, né? As coisas materiais. Então fala aqui, sementes bem plantadas, uma pausa temporária nas atividades, preocupação desnecessária. Saiu uma carta muito legal, tá vendo aqui? Lindo. E aí, vamos supor que a pessoa, né, a gente vai trabalhar com essa energia. Essas cartas, os naipes dessas cartas, elas trabalham com os elementais. Por isso que eu escolhi, que eu tenho assim, eu até tenho cursos do elemental gerado, né? E aí eu trabalho com os elementais, de vez de ser os naipes, copa, espada, tal, ele é substituído por água, terra, fogo, né? E qual que eu esqueci? Esqueci ar. Isso, ar. Então, os naipes são os elementais. E aí você vai, além de se sintonizar, né? Porque eu também, além de usar o tarô, eu ensino as pessoas. Que vai ter o curso de tarô dos anjos, tá? Vamos falar, inclusive, daqui a pouquinho, dos cursos que você vai dar em breve. Isso. Então, aí a pessoa aprende tanto a usar e a sentir a energia de cada carta, né? Tem uma programação, porque a gente se programa o baralho, né? Para ter a nossa energia e sentir o que significa cada carta. Para nós, saiu aqui bastante prosperidade. Para nós duas. Que lindo! Para a nossa live aqui foi muito bom. Quem está nos acompanhando, então... Maravilhoso. Sim, a carta é maravilhosa. Maravilhosa. Então... na hora que a pessoa vai aprender, então eu também uso o terceiro olho ativado. Então eu coloco lá, eu faço a junção do terceiro olho, os elementais, que eu acho super importante ter uma ativação, mais a sintonização dos arcanjos, anjos, arcanjos, né? Que aí é uma coisa mais espiritual. E aí a prática, né, de como usar a carta, tal, né, no dia a dia. Então é bem especial. Além de ser um tarô maravilhoso, lindo, né, maravilhoso, ele vai trazer a junção ali. Então eu conecto junto, eu posso associar ao trabalho da mesa radiônica. E às vezes a pessoa quer uma abordagem diferente, ela quer só uma consulta, porque a mesa, ela é um tratamento. E a pessoa, ela só quer saber uma energia. Aí eu vou no tarô. Sobre algum aspecto da vida dela. Isso, exatamente. Ela quer, eu quero saber da minha vida profissional, como é que vai ser. Aí a gente faz uma leitura da vida profissional dela, e porque não necessariamente ela quer se tratar. Porque pode acontecer, a pessoa não querer, nesse momento, se tratar. Porque a mesa radiônica ela é mais profunda, ela vai mais, né, a nível celular, a nível subconsciente e tal. Né? E aqui, quando a pessoa quer só uma tiragem, uma consulta, uma orientação, né? Então, e aí a gente usa o tarô, vamos dizer dessa forma. Perfeito. Okay? Gente, e a Sônia, além de toda essa autoridade que ela tem, né, sobre todos os assuntos que a gente conversou até agora, ela tem 2 livros publicados. Daqui a pouco eu falo de um livro que tem a ver com o inglês, que é incrível, mas antes eu queria falar desse livro, que é o Sinta-se Completo, que está aí na tela para vocês. Esse livro, ele ajuda a resgatar as partes da nossa alma, a promover também tudo sobre o nosso ser. Como é que foi a ideia de publicar esse livro, que é um livro que você publicou em 2023, né? Esse foi 2023, isso. A ideia foi porque sempre quando as pessoas vêm fazer o tratamento, foi a própria necessidade do tratamento com a mesa,
as pessoas terem que resgatar as partes da alma, né? Então, às vezes a pessoa teve um trauma na infância, né? E ficou, como se a pessoa tivesse, a criança da pessoa ficou parada na infância. Então, é uma parte da luz dela que está parada lá. Então, tem que fazer esse resgate dessa alma, usando aí a linha dos xamãs. Uma outra coisa que eu acho que era legal, só para falar dessa ideia, é o seguinte, que desde que eu comecei a trabalhar com a mesa radiônica, já, né, há alguns anos, e eu trabalho aqui na rádio já há 6 anos, né? Exato. A Sônia não contou, pessoal, mas quem acompanha a Vibe Mundial, com certeza já viu e ouviu a Sônia em algum programa, porque ela também é comunicadora da rádio. E aí que é o programa Viva o Seu Melhor, né? Vive em Alto Astral. Então, desde que eu trabalhei com a mesa e tudo que eu me propus nesses 6 anos a fazer, eu posso dizer que eu dei o checklist, vamos dizer assim, né? Então, eu vim para a rádio com a mesa radiônica e com todas essas, com todos esses conhecimentos, essas linhas de sabedoria, né? Que são muitas e que é muito legal ter essa abertura. E aí eu pude, por exemplo, realizar muitos sonhos, dentre eles o livro, que foi também um sonho realizado trabalhando aqui, né? Sim. Que o de inglês foi antes, né? Dando aula de inglês. O de inglês, pessoal, só rapidinho, vou mostrar aqui também, que está na tela pra gente, sobre ler textos em inglês em apenas 6 passos, até por conta dessa trajetória da Sônia. Exatamente. Também como teacher. E com os médicos, né? Com os médicos e tal, e mais a nível mais artigo e tal. Exato. Essa coisa mais proficiência, né? Ou seja, primeiro um livro mais focado em inglês, né? Depois... Nessa coisa de proficiência, e depois mais voltado para o trabalho que você exerce hoje, que é o Sinta-se Completo. Exatamente. E aí eu queria colocar assim, que tudo que eu propus fazer com a mesa radiônica foi tudo assim, é lógico que tem as suas dificuldades no caminho, né? Mas foi tudo muito bem sucedido. Então, além de eu publicar os livros, o meu sonho era ter as vivências e as iniciações. Então, eu trabalho em parceria com a Hotmart, né? E consegui, nesses 6 anos, produzir mais de 30 cursos de formações, até da mesa radiônica, do tarô, do terceiro olho, do Empodere-se, né? Tudo trabalhando com a mesa, a partir desse oráculo, vamos dizer assim, que ele é mais do que um oráculo, mas a partir dessa força, eu consegui produzir tudo isso. E a minha maior satisfação, vamos dizer assim, vamos colocar as maiores satisfações, foi também formar a minha filha na faculdade, ela já está trabalhando. Então, tudo isso veio junto com esse trabalho, porque eu ouvi a minha intuição, né? Porque a gente pensa assim, eu sou professora de inglês, né? A gente pensa. De formação. De formação. E aí você vai trabalhar com uma coisa totalmente diferente. Então, tem que ter... coragem. Sim, e muita dedicação, muito empenho, exatamente, né, Sônia? Eu acho que isso é muito legal, que está muito claro quanto você se empenha de fato para poder e defender aquilo que eu acredito, né? Então, assim, foi tudo muito bem sucedido. E a maior conquista de todas é essa intuição, essa seguir aquilo que eu vim fazer, que às vezes não é fácil, porque até... Claro, sem dúvida, mas é um trabalho lindo que você exerce. E olha, gente, tem muita novidade vindo aí no trabalho da Sônia. A gente vai ter aqui, olha, a gente vai ter uma jornada, que é a jornada Lua de Mel, que a Sônia já vem desenvolvendo. A gente tem alguns cursos também que estão previstos para o mês de novembro, que é um curso do Tarô dos Anjos. Vou pedir para você contar para nós, Sônia, um pouco, né, do que está vindo aí nesse fim de ano, porque tem muita novidade e também deixar seus contatos para quem quiser realmente conhecer um pouco mais desse trabalho tão bacana que você exerce. Tá, joia. Então, a gente vai ter agora o próximo curso, que está com a inscrição aberta, é o curso do tarô, como eu falei, que vai ter ali... Do Tarô dos Anjos, né? O Tarô dos Anjos, que vai unir aí, né, a conexão com os arcanjos também, né, os elementais e o terceiro olho ativado, né, que é uma combinação. A gente está fazendo Jornada Lua de Mel, que é uma vibração que a pessoa aprende a produzir uma autoestima elevada, a resgatar a criança interior, né? Então, é bem focado também ali para a pessoa se sentir mais alegria, mais apaixonada e se tornar um aprendiz apaixonado pela sua vida. Então, isso a gente já está fazendo. Os cursos que as pessoas procuram mais, as pessoas procuram muito a mesa radiônica, se tornar um terapeuta, né? Então, a gente tem o curso básico e temos também o avançado, que aí entra sintonizações, abertura de portais, né? O terceiro olho ativado, tem o básico também, o avançado.
O Empodere-se, que é muito procurado, que a pessoa aprende a fortalecer ali o seu astral. Além, lógico, eu tenho ali muitos cursos, né? Não dá para falar todos aqui. E tudo isso está no Hotmart Club, que a gente chama, né? E depois é só a pessoa entrar em contato comigo, ela vai ter toda a lista ali, né? Tá no seu Instagram, Tá Sônia? no meu Instagram. No final do ano, o que a gente coloca para o final do ano é a pessoa procura muito fazer um alinhamento vibracional, né? No final do ano, então eu deixo mais, a partir de novembro a gente vai ter o tarô, e depois disso a gente deixa aberto a agenda para fazer esses alinhamentos para o Natal, para o final do ano, para a passagem, né? Sim. Muita gente procura a leitura do tarô, é muito procurada, né? Para ver como é que vai estar o 2026 para a pessoa em específico, e também há um alinhamento energético para ficar vibrando sempre numa frequência elevada. Então, isso a gente já está preparado para receber esse tipo de demanda que a pessoa, né, quer fazer. E com certeza, Sônia, muita gente ficou curiosa em fazer a mesa, né? Então, Exatamente. tem os cursos específicos para os terapeutas, para quem quer ter esse desenvolvimento profissional também. Mas eu queria saber, quem quer fazer a mesa? De que forma que pode buscar esse contato com você? E também tem bônus, né? Quem faz a mesa tem bônus, né? Tem bônus, isso. A pessoa pode falar comigo pelo WhatsApp, né? Posso dar o telefone aqui? Sim, o WhatsApp, por favor, 11, que o Doni vai colocar na tela pra isso, gente. 11 992 38 7731. E eu também estou nas redes sociais, né? A pessoa me encontra como Espaço Sônia Nóbrega. Então tem esse nome porque para criar uma egrégora, né? A gente criou Espaço Sônia Nóbrega. É @Espaço Sônia Nóbrega. Isso, a gente está no Insta, tá também no TikTok, no YouTube, que eu faço as lives semanais, né? Abertas no YouTube. Mas o Facebook, todas as redes sociais, é fácil de encontrar. Se você colocou Sônia Nóbrega lá, vai achar aqui na rádio também, e é fácil de achar. Inclusive, eu sigo a Sônia nas redes sociais, no @Espaço Sônia Nóbrega, por exemplo, no Instagram, e é muito legal, porque tem ali algumas dicas incríveis, tem um trabalho tão bonito, tem algumas respostas que você está dando para perguntas também, Isso, também de ouvintes. Que a gente acaba aprendendo, tem uma troca, né? Tem uma troca. E no canal do YouTube tem também assim tem as lives completas, né? Quando a pessoa quer assistir uma live, porque a live. Que dia que a live é aberta no YouTube? A live eu faço às terças-feiras às 21 horas. Terças-feiras, 21 horas, no teu canal do YouTube também. No meu canal do YouTube. E aí eu sempre trago um tema. Essa semana a gente fez de como celebrar o equinócio, né? Então é bem legal também de como a pessoa trabalhar essa. Porque o equinócio traz a coisa de você plantar, né? Vamos colocar assim, sementes bem plantadas e colher. Então vem essa coisa bonita, né, do equinócio, de como usar, porque na vida moderna a gente precisa saber buscar e receber o prêmio e ter um prazer, né? Então eu falei muito disso dessa live, então a gente traz ali um conteúdo legal na live. E também, aí tem a meditação de empoderamento, também quando a pessoa quer ficar melhorzinha no mental e tal, né? Também é legal. Maravilhoso. Bom, para a gente fechar esse bate-papo gostoso aqui com a Sônia, queria que você deixasse um recado final para quem está nos acompanhando. Sim, em relação à transformação que cada um de nós tem a oportunidade de fazer no nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Eu acredito que a melhor ferramenta é quando a gente acredita na nossa intuição. Eu estou hoje aqui porque eu acreditei na minha intuição. E a minha alma já fica... Porque é difícil, não é um trabalho fácil, né? De muita dedicação, tudo, né? Mas, assim, eu estou muito feliz com tudo aquilo que eu produzi, que eu produzo, né? Tudo que eu faço. Então, eu estou bem realizada com isso, porque eu acreditei naquilo no chamado, né? Porque, às vezes, às vezes se acha ridícula, né? Às vezes você que se acha ridícula, ou, porque eu tenho isso, ou porque eu sou assim, ou porque eu sou diferente, né? Então, me assumi, assim, sou diferente, sou professora, sou terapeuta, então é isso, né? E fiquei emocionada. Que lindo! E eu também me emociono, porque a Sônia emociona a gente com esse trabalho tão bonito que ela desenvolve, e é um trabalho real, verdadeiro. Exatamente. Isso eu acho que é o mais bonito na tua trajetória. Exatamente. Além, né, dessa construção de tantos anos, e dá para perceber assim que você é uma autoridade de fato nesse segmento. Então, vamos deixar aí para todo mundo te seguir, né? Exatamente. Então tem telefone na tela,
tem Instagram da Sônia, tem as redes sociais dela. E eu quero agradecer demais por esse papo tão bacana aqui no Mundial Podcast que com a passa gente. tão rápido, né? Voa, Voa. né? É um papo gostoso. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Ai. Muito gostoso estar aqui. Obrigada, Sônia, pela tua participação aqui com a gente. Convido então todo mundo a seguir a Sônia nas redes sociais e te agradeço demais. Um beijo para você. Obrigada pelo papo. Tá joia. Eu que agradeço. Namastê. Lindo. O Mundial Podcast fica por aqui. Eu, Cristiane Alcalá, em nome de toda a equipe da Vibe Mundial, agradeço demais você aqui com a gente. Agradeço a presença da Sônia e em breve mais episódios no ar. Até lá.